Fala galera do YouTube, eu sou o Todos esses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Antes de tudo, pedir a vocês que possam me ajudar a chegar ao 1.000 inscritos. Me ajuda aí, no canal aquecer, tá? Mais um vídeo aqui no canal. Se você tá aqui, mais um vídeo aqui, pessoal, do canal, aqui desse canal aqui. Falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, falar um pouquinho sobre esse jogo, assim como eu agora. É, falar um pouquinho sobre esse jogo aí, Vasco e Atlético Mineiro, São Januário. Ao último jogo antes da Copa do Mundo, então um jogo muito importante do Vasco. Eu vou tentar ser o mais rápido, o vídeo ficar muito. Vou tentar aqui falar meio rápido, hein? Eu vou tentar aqui não demorar tanto esse meio rapidinho com vocês. Não sei se vocês estão com pressa, hein? Mas que vocês vejam aí com calma esse vídeo. Dar um pouco da minha opinião sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogo muito importante, São Januário. Ingresso esgotado depois que o Vasco venceu no Maraca Central pela Sul-Americana, né? Mas que não passou de forma direta para o oitavo de final, disputar uma repescagem, um playoff, mas a torcida vai vir muito confiante, muito motivada para esse jogo contra o Atlético Mineiro, depois de uma vitória do Vasco jogando bem, né, de 3-0 contra o Maraca Central, 3-0 que poderia ser 4 se não tivesse do gol. Podia ter validado esse gol, né? Se o VAR podia ter validado esse gol, o menino do jogador Mundo Hope. O Vasco veio muito confiante, né? Depois dessa vitória 3-0. E agora se preparar para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Vou dar um pouco da minha opinião. Esse jogo é um jogo, na minha opinião, muito decisivo para o Vasco, porque dependendo de onde o Vasco termine, né? Essa último jogo antes da Copa do Mundo, essa penúltima rodada do primeiro turno, que ainda depois vai ter a jogo contra o Vitória depois da Copa do Mundo. Pode ser que o Vasco termine, vá até o final do campeonato, me ganhando a posição onde termino, hein, esse final de semana. Então acho que é muito importante o Vasco vencer, porque eu acho que se o Vasco não vence, o Atlético Mineiro pata ou perde, vai ficar numa situação muito complicada, podendo entrar na zona de embaçamento. E imagina, você ficar 50 dias no a Copa do Mundo parado, é, jogando, parado dentro do embaçamento é muito ruim. Então acho que é muito importante o Vasco vencer para ficar mais tranquilo, não ficar numa pressão tão grande depois da Copa do Mundo. Então acho que é muito importante essa vitória contra o Atlético Mineiro. Sem dúvida de um dos grandes jogos, o Atlético Mineiro, que também vem na classificação, numa vitória para a Sul-Americana, então dois times vêm de vitória, sem dúvida nenhuma vai ser um grande jogo. O Atlético Mineiro que é um time que tem oscilado bastante, dá para dizer que desde 2024 para cá, o Atlético Mineiro não tem feito grandes temporadas do campeonato brasileiro. É um time que dá para dizer que é um time copeiro, né? Para dizer que o Vasco também é um time copeiro que tem chegado longe. Mas o Atlético Mineiro é um time que consegue bem das Copas, vai bem conseguiu chegar à final da Libertadores de Copa do Brasil de 2024, chegou ano passado, 2025, da final da Sul-Americana. Então o Atlético Mineiro é um time que ainda consegue chegar longe das Copas. O outro lado é um time que em 2024 para cá parece que desanou, do Campeonato Brasileiro, se for pegar a série 2020, 2021, principalmente 2021, aquele ano, aquele ano muito bom do Atlético, campeão que ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil. 2021 para 2023, o Atlético Mineiro é um time que estava aí brigando por título, pau a pau, em 2024, perdão, 2023, não ficou uma diferença tão grande, terminou em 4 pontos, se não me engano, 4, foi 5 pontos do Palmeiras. Então, assim, o Atlético Mineiro chegou a brigar, até as últimas rodadas por título brasileiro, venceu 3-0, aquele jogo ganha de 3-0 do Maracanã, com o Paulo mandando caboclo. Inclusive, ele fez isso de novo, na vitória contra o Flamengo. Então, assim, o Atlético Mineiro já tem alguns anos que não vem fazendo grande temporada, grande baseia, Atlético Mineiro é um time que dos últimos anos para cá, das últimas temporadas, tem oscilado bastante. O Vasco vai ter esse jogo decisivo. Lembrando que a Gomes não vai jogar, a Gomes tá pendurado, mas que ele fez isso também para zerar os cartões, já que acho que não poderia jogar o final de semana ter sido convocado para a sua seleção. Parece que quem foi convocado não pôde jogar no final de semana, então assim, ele acho que fez isso para fazer o cartão. Então, assim, o Vasco vai vir confiante para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco que precisa também ficar numa posição mais tranquila, porque depois da Copa do Mundo já vai disputar a repescagem da Copa do. Perdão, disputar a repescagem da Sul-Americana, playoff. Então é muito importante o Vasco terminar numa boa posição.
Eu acho que o time do Vasco pode sim brigar por coisas maiores do que briga para o cair. Muita gente pode falar que o time é ruim, que o time é isso. Discordo que o time do Vasco é ruim. Tá longe de ser um time ruim. Time ruim. O Vasco é um time de médio também. Acho que o Vasco hoje é um time, tem um time, um elenco para ficar em décimo, oitavo, sem sugar. É claro que tem jogadores que faltando entregar mais. O TT, o Maíno Nestoso é um jogador que o Tabaço, o Beni, também. O Vasco tem um bom time, na minha opinião, mas tem jogadores que já caíram de produção, mas tem o França chegou e tu fez um gol, né? Tu fez um gol contra o Audax Italiano pela Sul-Americana. Então, assim, é um time que tem jogador interessante, que dá para estar aí, mas tem jogadores que não vem rendendo, que não vem apresentando um grande futebol. O Lucas Piton também, mas o Vasco, eu acho que reforçou bem esse ano, com vários jogadores, Cuiabano, Roas, Beni, Spinez. Acho que o Vasco tem sim um bom time, um bom elenco, não tem um time para brigar para cair, tem um time para ficar aí, décimo lugar, oitavo, sexto lugar, quem sabe um quinto lugar. Então assim, o Vasco não tem um time para ser campeão brasileiro, para brigar por título brasileiro, mas pode chegar longe da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Então acho que é muito importante o Vasco ficar tranquilo do Campeonato Brasileiro para conseguir focar aí da Sul-Americana, da Copa do Brasil, por mais que o Renato Gaúcho tenha esse discurso da prioridade do brasileiro, focar no brasileiro, mas é muito importante o Vasco conseguir voltar a ganhar um título. O Vasco, o time tamanho do Vasco precisa pensar grande e por mais que a Sul-Americana não é a principal competição, que o Vasco disputa, a Copa do Brasil é a mais importante, e é a principal competição do continente, que é a principal Libertadores, a maior e a principal competição na América, no Sul, da América, mas eu acho que Sul-Americano é interessante, da questão financeira, mais de 30 milhões para quem for campeão, tem a questão da vaga da Libertadores e um título internacional. Então, assim, e a Copa do Brasil também, um título muito importante, o título nacional. Então, acho que é muito importante o Vasco fazer um campeonato tranquilo, não é? Atlético Mineiro sei que vai ser estratégia, o Vasco com certeza deve jogar com posse de bola, tentando atacar, ué, atacando. Mas eu acho que é importante ter calma, ter paciência, que do último jogo, dos primeiros minutos, faltou um pouco, ué. Paciência, depois que fez o gol ficou mais tranquilo o time, conseguiu fazer os 2-0, 3-0. Então, assim, eu acho que um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro. E é isso, gente. O vídeo ficar muito longo, vou ficando por aqui, se inscreve no canal. Vai e fui.